A aplicação das descobertas incríveis da neurociência no marketing, né, que fizeram surgir o neuromarketing, trouxeram, assim, avanços inimagináveis para o nosso trabalho, mas também possibilitaram o surgimento de táticas mais pobres, vamos colocar dessa forma, como copy persuasiva, abuso de gatilhos mentais, landing pages com um único foco em conversão e todas essas coisas mais que são um tanto manipulativas e que são grandes responsáveis pela crise de confiança que a gente está vivendo no mercado hoje. Gente, como eu sempre falo, a internet, as redes sociais, a IA, a neurociência, com as descobertas incríveis que ela trouxe, são todas ferramentas, assim, maravilhosas. O que estraga tudo para variar são as pessoas. É tipo um bando de chimpanzé com metralhadora na mão. E aí vem você, micro, pequeno empresário, e contrata um social media, contrata uma agência, pega aquela sua verba suada, você ralou para conseguir, aí você bota na mão de uma pessoa, de um desses chimpanzés, vamos colocar assim, né? E aí, como é que fica? Então, nesse vídeo, eu quero bater um papo sobre o que pode acontecer com a sua empresa nesse cenário e também um pouco sobre esse rolê do neuromarketing e a minha visão sobre isso, que eu te garanto que vai te surpreender. Eu sou a Jo e nesse canal eu falo sobre comunicação e marketing para micro e pequenas empresas e também compartilho meus grandes aprendizados que a vida me trouxe até aqui e continua me trazendo. Bora lá! Sabe aquela pesquisa no shopping que você respondeu? Ou aquele cara do IBGE que te parou na rua? Você provavelmente mentiu sem nem ter consciência disso. Esse vídeo ele é muito inspirado num livro do Martin Lindstrom que se chama A Lógica do Consumo. Esse cara é uma sumidade do marketing a nível mundial e ele entrou no neuromarketing justamente a partir de uma inquietação com esse tipo de pesquisa. Porque nos anos de carreira dele, ele percebeu que, cara, trabalhando com clientes gigantescos, eu não lembro todos, mas Disney era um deles, para você ter noção. Ele estava muito encucado, apesar dele saber que ele era um cara foda, ele não sabia explicar por que, apesar das empresas gastarem milhões em pesquisas para lançar certos produtos, quando o produto era lançado, tipo assim, entre 80% e 90% dos produtos flopavam, sacou? E ele não sabia por quê. Essa era a grande inquietação que fez ele ter uns 5 minutos de iluminação ali e falar, vou procurar essas respostas no cérebro das pessoas. E assim ele começou, né? Não sei se ele foi o primeiro ou não, mas assim, ele começou a incursão dele no mundo da neurociência para aplicar os resultados nessas informações no neuromarketing. Ele queria entender o que de fato, raios, fazia a pessoa consumir ou escolher marca A ou B, ou produto A ou B, já que o que elas falavam não era o que elas faziam. Eu trouxe até uma citação do livro, ele fala o seguinte: eu queria saber por que os consumidores eram atraídos por uma certa marca de roupas, um determinado modelo de carro ou um tipo específico de creme de barbear. Isso me incomodava a ponto de se tornar quase uma obsessão. Porque as pessoas dizem uma coisa em pesquisas de mercado, mas agem de forma totalmente diferente na hora da compra. Então foi assim, questionando isso, que ele começou a incursionar na neurociência. Durante esses estudos que ele fez de neurociência, ele entendeu que entre 85% e 95% das nossas decisões de compra são tomadas pelo subconsciente. Eu acho que isso também todo mundo já sabe, mas é só para estabelecer o básico aqui. Como podemos esperar que uma entrevista qualitativa que acessa apenas a mente racional e consciente nos dê a resposta real, se a maioria das nossas decisões ela é feita de forma inconsciente. Então, mais um dado que eu quero trazer para vocês aqui, que explodiu minha mente quando eu li esse livro, que foi acho que a primeira pesquisa que ele fez, se não me engano, que envolvia entender a eficácia daqueles anúncios do maço de cigarro, sabe, aqueles bem impactantes, né, o real efeito daquilo no cérebro, já que todos os participantes, né, os consumidores, a maioria dizia que era altamente impactado por aquelas imagens, mas o povo continuava fumando, né? Então ele realizou essa pesquisa, né, esse experimento, vamos dizer assim, milionário, literalmente milionário, de milhões de dólares, e ele descobriu o seguinte: as advertências nas laterais, na frente e no verso dos maços de cigarro não surtiam efeito algum na supressão do desejo dos fumantes. Zero. Quando olhamos para os resultados de seus cérebros, descobrimos que as etiquetas de advertência não tinham efeito algum. Pior. Elas estimulavam uma área do cérebro chamada núcleo accumbens, que é conhecida como centro de desejo. Ou seja, gente, não apenas não inibia,
o consumo como estimulava o consumo. E olha que explicação lógica para isso. O núcleo accumbens é uma região de neurônios especializados que se acendem quando o corpo deseja algo, seja álcool, tabaco, sexo ou apostas. Quando ele é iluminado, o núcleo accumbens exige doses cada vez maiores para ser satisfeito. Agora, voltando para o marketing, né, esse marketing do medo, que a gente pode dizer que essas imagens, né, querem incitar o medo para você não consumir certo produto. Então, quando o marketing do medo, quando ele é aplicado a um vício ou hábito profundamente enraizado, como é o hábito de fumar, por exemplo, ele não gera uma mudança de comportamento, ele gera ansiedade, concorda? Você sabe que você está se matando. Aí você fica o quê? Ansioso. Por quê? Porque você sabe que é um vício, você sabe que não consegue parar. E aí, como é que seu cérebro de dependente químico reage? Como é que ele resolve essa ansiedade? Fumando, que é a única coisa que acalma a pessoa. Gente, é lógico, né? Então acaba que é um ciclo de feedback neurobiológico, ele coloca aqui. Uma marca que ela é realmente humanizada, ela não deveria apelar para dor. A gente tem que lembrar que a gente é dono de empresa e a gente precisa vender, mas a gente também é consumidor, a gente também consome. Então a gente não pode fazer manipulações que a gente não gostaria que fossem feitas com a gente, tá? Primeiro ponto. Então, eu acredito que uma marca realmente humanizada, uma marca que inspira confiança e que quer, sei lá, ter construir um legado perene no mercado, ela tem que agir inspirando confiança, inspirando acolhimento, né? E não o contrário. Agora, vamos falar rapidinho sobre as grandes corporações e o uso da neurociência, né? Do neuromarketing. Para você fazer uma aplicação realmente eficaz desse tipo de coisa, cara, é milionário. Só os equipamentos custam milhões, 4 milhões, 5 milhões. Realizar essas pesquisas, né, com os profissionais envolvidos, com os voluntários envolvidos, são outros tantos milhões. Eu acho que essa pesquisa dos fumantes custou 7 milhões, fora os equipamentos, né, que eles tiveram que usar equipamentos de hospital, porque é aquele de ressonância magnética, se não me engano, que é o fMRI, eu não sei traduzir. Mas, enfim, o neuromarketing de verdade, ele é privilégio de grandes corporações. A Coca-Cola, por exemplo, tem um laboratório de neuromarketing, de neurociência, e aplica isso, né, no marketing, enfim, tudo, dentro da Coca-Cola. Você consegue fazer isso para você poder fazer isso direito? Não, não consegue, né? Não tem nem como competir, a gente não tem nem chance. E aí, o que chega pra gente? Né? As migalhas disso tudo distorcido, num mega telefone sem fio. Aí entra o que eu falei. Dominando o marketing, gatilho mental, gatilho do medo, gatilho da escassez, gatilho da pariu, entendeu? Então um monte de gatilho negativo para apertar esses nossos botõezinhos inconscientes e fazer a gente consumir, sabe? Copy persuasiva, tudo. Você tem que saber as dores do seu cliente. Eu entendo que você tem que saber as dores, tudo bem. Mas, cara, não usa isso de outra forma que não seja para manipular o cliente, sabe? Não faz com o cliente o que você não gostaria que fizesse com você como consumidor. É simples assim. E aqui tem mais um exemplo super legal de como apelar para medo e insegurança pode não surtir um efeito desejado. Eu vou dar mais uma lida aqui na minha cola. Houveram duas grandes empresas que o Martin ele cita no livro. Uma é a Ford, se não me engano, é a GM, e a outra é uma que chama Nationwide Annuities, que é uma coisa de planejamento financeiro, alguma coisa assim de grana. Tá? Então, as duas, elas veicularam propagandas no Super Bowl, que eu nem sei quantos milhões, foi em 2007. Na época, sei lá, eram 3, 4 milhões de dólares, 30 segundos de propaganda lá. E já tinham veiculado, as duas tinham veiculado as propagandas delas, as duas eram apelando para esses gatilhos meio negativos, e eles resolveram fazer uma pesquisa para saber como essas propagandas tinham impactado as pessoas. A propaganda da GM apresentava um robô numa linha de montagem que, após cometer um erro simples, perdia o emprego e acabava cometendo suicídio. Pesado também, né? Pegou pesado. Suicídio ao pular de uma ponte, revelando depois que era um pesadelo, né? Que era só um sonho. O objetivo dessa propaganda era mostrar o perfeccionismo dos operários da montadora. Já essa outra empresa grande, lá de coisa financeira, falava... a estrela era o Kevin Federline, cara. Aquele ex-marido, primeiro marido da Britney Spears. Ele aparecia inicialmente como um astro do rap em um sonho, mas logo era mostrado trabalhando em uma lanchonete de fast food, que ele estava também sonhando, e o slogan era Life comes at you fast, tipo, a vida pega você rápido, alguma coisa assim de você estar no topo e de repente você tá na M, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. E aí os resultados foram os seguintes. Ao invés de gerar conexão ou interesse, as propagandas estimularam a amígdala, que é o contrário do tal do núcleo accumbens lá. Então, uma coisa, o núcleo accumbens estimula o desejo,
A amígdala dá medo, é a do medo. Essa amígdala é uma região cerebral que gera medo, ansiedade é o impulso de lutar ou fugir, que é aquilo que inunda a gente de cortisol e gera estresse na gente, né? Então, basear o seu marketing em gatilhos de medo, ele pode até ser eficaz, mas ele não te garante uma coisa muito importante, que é o LTV. Então, quando você vende para uma pessoa no gatilho do medo, ou seja, você atropela a lógica, atropela o racional e vai direto no inconsciente, faz ela comprar, beleza, funcionou. Mas você concorda que essa pessoa provavelmente não vai voltar? Existe uma grande chance dela não voltar, porque no segundo momento, quando ela parar para pensar, porque isso vai acontecer, se não tiver sido uma compra genuína, ela não volta. E pode ser que ela não volte de maneira inconsciente. Pode ser que ela fale, não, aquela empresa, né, racionalmente, que nem aquelas pesquisas, né? A pessoa, ela não mente voluntariamente às vezes. Então, às vezes ela fala, o produto era bacana, a empresa era legal, mas ela não compra de você de novo. Por quê? Porque você baseou a sua relação com aquele consumidor no medo, na insegurança, ao invés de construir um ativo de confiança, que é o que justamente está faltando no mercado hoje. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida real aqui, das pequenas e médias empresas no Brasil, né? Quando você baseia o seu marketing e a sua comunicação nesses argumentos, quando você se apoia em coisas negativas, vamos dizer assim, dor, medo, eu sei que tem certos mercados, inclusive, que precisam tocar nesses pontos, como é o caso de seguros de vida, tá? E eu não tô falando que é fácil, eu tô falando só que a gente tem que ser criativo e a gente tem que se colocar no papel do consumidor também, porque nós somos consumidores. A gente não pode esquecer que a gente também usa esses dois chapéus. E parece que às vezes a gente dissocia uma coisa da outra, né? Que nos nossos negócios a gente dá umas apeladas às vezes para vender, porque eu sei que a água bate na bunda e o boleto chega e a gente tem que vender e tudo mais. Mas aí a gente esquece que do outro lado tem um ser humaninho que nem a gente, né? E que a gente tá fazendo coisas que a gente às vezes não gostaria que fizessem com a gente. E tem aquele outro ponto que é o LTV. Tudo que é bom, gente, demora para construir. Não é uma coisa que vai vir fácil para você, né? E a gente tá vivendo um momento onde todo mundo quer tudo rápido, tudo na mão, tudo na hora, hack, fórmula, né? Fórmula mágica. E justamente é isso que tá causando essa crise de confiança no mercado. Isso só vai piorar com a IA. Nossa senhora, só vai piorar com a IA. Então, por que você não olha para as suas vantagens? A gente está em desvantagem em relação às grandes corporações. Elas podem fazer a aplicação de neurociência e neuromarketing de forma que a gente nunca vai conseguir, talvez. Mas, por ser pequeno, isso é uma grande vantagem. Empresas pequenas, elas têm rosto. Empresas pequenas, elas têm alma. Empresas pequenas podem se posicionar como próximas, como acolhedoras, como empresas que podem ser confiáveis. É o que está faltando, é confiança. Então, agora, nessa crise de confiança, quem se posicionar como confiável, quem conseguir se posicionar como confiável, vai sair na frente, tá? Nem sempre você vai estar vendendo milhões e rios, como você estaria, talvez, se você estivesse abusando desse tipo de gatilho, mas você vai estar construindo um legado mais perene, uma coisa mais perene, aumentando o LTV. Se você tem um cliente que compra com você porque ele se sente seguro, ele volta, independente do preço. Independente do preço, que é uma grande dor. Me trocou para um orçamento R$1 mais barato. Tá, mas o que você está dando de critério de desempate entre você e o seu concorrente para fazer o cliente escolher você, não o seu preço, não, sabe? Escolher, vou fechar com fulano, independente do preço, ele é mais caro, mais cara. Não troco ele por nada, porque se eu chamo, tem alguém que me responde, ele me inspira confiança, ele é transparente, sabe? Ele tem um conceito que eu falo muito que é de fricção positiva, né? Que às vezes a cliente está fazendo uma compra de um valor maior, sei lá, R$1.000. Revise os dados da sua compra. Tá tudo certo? É isso mesmo, um pop-up, sabe? Aquela coisa de, não, deixa ele comprar, não vou ficar perguntando muito não, senão ele desiste, sabe? Ao contrário. Parece contraintuitivo, mas eu acredito, é a minha opinião, que essa é uma forma de construir confiança, através, inclusive, um recurso é a fricção positiva. É você garantir que o cara não vai fechar aquela compra, o dinheiro vai entrar no teu caixa e 2 dias depois tem o churn, que ele tá lá cancelando, ele tá devolvendo o produto porque ele pensou melhor, né? Então, você pode já fazer isso e sair na frente. E pega a visão. Aumento de LTV implica redução da necessidade de você estar adquirindo novos clientes o tempo todo. Não tem coisa mais cara e mais complexa e mais difícil de você ficar o tempo todo rodando campanha de anúncio, gastando seu dinheiro lá para entrar cliente novo. É importante? Pra cacete. Mas, e se você tiver um LTV foda? E se você tiver a galera, a recompra lá em cima? Concorda que você vai depender menos da aquisição de novos clientes? E
Com LTV, com LTV maior e clientes mais satisfeitos, você tem mais UGC, né, mais depoimentos, mais pessoas falando bem da sua marca, menos detratores, sabe? Então é questão de visão de longo prazo. Você tá pronto para jogar o jogo da visão de longo prazo quando tem um monte de boleto chegando e a água tá batendo na bunda? Não tô falando que é fácil, mas eu acredito que esse seja o caminho. De verdade. Eu, inclusive, com base nesse raciocínio, assim, com base nessa convicção, eu desenvolvi, inclusive, o que eu chamo de PRN, que é o Protocolo de Respeito Neural, que é uma espécie de documento e checklist para as empresas que se identificam com esse tipo de trabalho e estão a fim de surfar essa onda da confiança, para que elas consigam checar, né, os pontos mais importantes e saber se as campanhas delas estão alinhadas, se a comunicação está alinhada com esses princípios. Inclusive, tem uma coisa mega importante que eu não mencionei, que é uma PL, que eu esqueci qual é a PL que está rolando agora, que é tipo um adendo da Lei de Proteção de Dados, né, um adendo da LGPD, é a PL 522/2022, que está começando a regulamentar essa questão dos dados neurais, o uso de dados do nosso cérebro, tá, para fins de manipulação para consumo. Então, está começando uma regulamentação ética, temos ou não um caminho? Temos, mas já existe esse movimento e já está em forma de PL. Então, por que não sair na frente, né, dessa regulamentação, ao invés de você ser pego com as calças curtas e tendo que se adaptar da noite para o dia? Fora que, na moral, é o mais ético e correto a ser feito, na minha opinião. Então, vamos aos pontos principais desse vídeo e aos ensinamentos ou, né, as informações que eu gostaria que você retivesse dessa nossa conversa. O perigo do neuromarketing de curto prazo. As empresas gigantes, elas podem perfeitamente absorver o custo de churns e cancelamentos. Você que é pequeno, não. Então seja esperto e trabalhe o seu LTV e crie uma relação de confiança com seus clientes. Vamos trocar dopamina por ocitocina. A venda por impulso é um pico de dopamina, que está associada com recompensas imediatas. Algo extremamente volátil. Já a confiança é construída na base da ocitocina. Fricção positiva como diferencial ético. Dê para o cliente tempo do neocórtex dele analisar a situação, analisar aquela ação de compra para garantir que você não vai ter um churn, não vai ter um cancelamento e para você ajudar na construção de confiança com esse cliente e ele volte muito mais vezes. A maior vantagem dos pequenos é a proximidade, é ter rosto e é ter alma. Use isso a seu favor para construir uma relação próxima, acolhedora e de segurança com seus clientes. E se você quer saber mais sobre como construir uma marca que o cérebro dos seus clientes podem respeitar e confiar, me acompanhe aqui no canal.